O fato da gente criar condições, se a gente pudesse criar mais condições, certamente a gente teria outros eventos de grande porte. Chega a ser impressionante, assim como o brasileiro, em sua maior parte, não conhece a riqueza de pedra natural que a gente tem internamente. Porque as pessoas costumam falar assim: ah, mas você faz isso porque você é filha do dono, porque é isso, porque é aquilo. Hoje eu entendo muita coisa assim, em termos de responsabilidade, né? Eu acho que quando você bota a sua cara na reta e quando você tá ali o tempo todo, você carrega uma responsabilidade muito forte atrás. No plano 7 de hoje, Flávia Milanese, CEO da Feira Internacional do Mármore e Granito, com a gente também, Anderson Kozakovic. Boa noite, Flávia. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente poder falar um pouquinho, né, da história da Milanese, das feiras e de tudo isso. Boa noite, Anderson. Boa noite, Ademir, é um prazer estar mais uma vez com vocês. Flávia, quem é Flávia Milanese? Quem é Flávia? Essa é uma boa pergunta para começar. Cecília, tá? Bom, Flávia Milanese. Hoje eu estou como CEO da Milanese, que é uma empresa do grupo italiano Verona Fieri. Né? A Milanese foi fundada pela Cecília Milanese e pelo Wilson Milanese, que são meus pais. A Flávia fez, né? Eu falo que eu fui criada nesse ambiente de feiras e eventos, né? Pela atividade que meus pais aí sempre desenvolveram, mas tentei trilhar outros caminhos. Então eu sou formada em advocacia, né? Sou advogada, né? Formada em direito, não exerço a profissão, mas enfim, tenho algumas especializações em gestão empresarial, essas coisas. E hoje estou à frente da empresa aí, né, para dar continuidade a esse trabalho desenvolvido aí pela Cecília, pelo Wilson. E eles estão bem? Estão bem. Hoje, né, a gestão da Milanese é feita por mim e pelos meus irmãos, então acho que eles estão felizes aí pelo caminho que a gente está trilhando, né? Eu costumo dizer que foi um processo muito natural, né, de sucessão, assim, a gente realmente está ali porque a gente gosta do que a gente faz, a gente quer realmente contribuir de alguma forma, então acho que eles estão muito tranquilos aí com essa sucessão. Na verdade, os pais, a gente tem entrevistado alguns empresários, eles ficam muito felizes, né, quando os filhos, né, querem continuar o legado, né? Legal. Porque tem muitas empresas que não tem para quem deixar. A gente vê lá a questão até da Itapemirim, né? Itapemirim, isso. Eu acho que isso é muito importante. Assim, as pessoas costumam misturar muito, né? O fato de você ter como obrigação você dar sequência àquilo que foi criado. É lógico que o pai e a mãe querem isso, né? Porque sabem o tanto que se dedicaram àquilo ali, o tanto que colocaram esforço naquilo ali. Mas eu acho que também tem que ter o querer, né, dos filhos, a paixão, porque se você não tem isso, você não vai conseguir dar continuidade de uma forma bem feita, né? Então, eu acho que esse é o importante, é você tentar equilibrar isso. Você falou que você tentou uma outra área, né? Eu perguntei quem é Flávia. Flávia é casada, tem filhos? Não, Flávia não é casada, não tenho filhos. Então, hoje eu tô, assim, gosto de fazer um monte de coisas. No meu tempo livre ali, eu gosto realmente muito do que eu faço, tá? Então eu trabalho com amor mesmo, mas no meu tempo livre eu gosto de jogar um vôlei, eu gosto de sair com os amigos, bacana. Eu gosto, então tem umas coisas que eu gosto muito. Hoje você mora, então quer dizer que o Wilson e Cecília, ainda com a Flávia não tem netos ainda, mas tem netos com outros? Tem, meus dois irmãos são casados, né? Então eu tenho a Sofia, que é a mais velha, tá com 6 anos, e o Joaquim, que é filho do meu outro irmão Marcos, que tá aí com 1 aninho e meio, assim. Então os dois estão curtindo bem os netos, Bom, a feira foi criada em 89, em Cachoeiro e Itapemirim. Você reside em Cachoeiro, Vitória, ou fica Cachoeiro e Vitória? Não, a gente tem a sede da Milanese aqui na Grande Vitória, né? Então a gente fica aqui, mas constantemente a gente está em Cachoeiro de Itapemirim, né? Então, sempre que pode, e a gente precisa estar lá presente, porque é lá onde tudo acontece, né? Quando a gente fala da Cachoeiro Stone Fair, a gente precisa estar envolvido com o que está acontecendo. E você está vivenciando isso quanto tempo, Flávia? Eu costumo dizer que desde que eu me entendo por gente, eu participo da Cachoeiro Stone Fair especificamente. Eu lembro que enquanto meus pais iam lá para fazer a feira, a gente estava lá andando de patins por aqueles pavilhões, aquelas coisas. Mas aí eu comecei a trabalhar na Milanese, sempre ajudando, aquela coisa de ajudar na empresa dos pais, né? Vamos lá que tem que trabalhar, então vamos lá ajudar.
E aí, depois eu acabei realmente, eu tinha uma ideia, né? Aqueles planos que a gente faz na nossa cabeça. Então, assim, eu queria realmente muito ser advogada, fui fazer direito, mas depois, né, me formei e tudo, continuo ainda com a OAB, mas não me adaptei, assim, eu acho que não era aquilo que eu queria. E aí, depois de uma experiência fora da Milanês, né, eu trabalhei no Sebrae como analista jurídica lá, fiquei 3, 4 anos, depois voltei para a Milanês. Nessa minha volta para a Milanês, a gente está falando aí, a gente está falando de 10 anos, né? Então tem 10 anos que eu tô full time na Milanês, assim. Então você sentiu, é isso que eu quero para minha vida. Aí abandonou a advocacia, tá ali. Bom, você falou 10 anos. Tem mais de 30, porque ficou um tempo na pandemia, não teve, né? Os 2 anos. A gente fez uma edição em 2019 e depois a edição de 2020 e 2021 a gente não fez por conta da pandemia e a gente retornou em 2022, né? Então foi só um ano só. Não, a gente não fez nem 2020 nem 21. Ah, sim. Mas a gente está falando aí, ó, de mais de 30 anos de feiras. Mais de 30 anos. Você falou essa questão da pandemia. Deu um susto, assim? Deu um susto. Eu acho que deu um susto para todo mundo, né? A pandemia fez a gente repensar muitas coisas, né? E o setor de eventos ele foi atingido diretamente, assim. Claro que todo mundo sofreu, enfim, né? A gente sabe das dificuldades que todo mundo passou por conta da pandemia, mas o setor de eventos ele é reconhecido por unir pessoas. Unir pessoas. Sim, então, claro. Não tinha como, né? Quando a gente fala de feira, imagina, Cachoeiro Stone Fair, a gente está com uma expectativa de receber um público visitante de 20 mil pessoas. Então, num cenário daquele, era impossível você pensar em fazer uma feira, né? Os próprios empresários não viriam. E aí, ok, muito se tentou fazer algumas feiras com protocolos, né, de distanciamento, mas aí eu acho que você tira a essência da feira, né? Eu acho que você tira aquele contato, né, tipo, o olho no olho, o aperto de mão, essas coisas que você consegue fazer, mas você restringir essa interação entre pessoas, isso para um evento ela faz muita diferença, né? Mas já está fluindo os eventos. Já, graças a Deus, assim, quando a gente voltou com nossos eventos, quando a gente deu essa pausa, o primeiro evento que a gente voltou foi com a Mac Show, que é uma feira de inovação industrial que a gente faz aqui em Vitória. Então vocês não pegam só a área, a milanesa não pega só a área de mármore e granito. Não. Tem outras coisas. A gente tem no nosso portfólio, né? Claro que a gente é mais reconhecido pela Feira do Mármore e Granito, certeza. Até pelo tempo aí que a gente atua nisso, mas a gente faz a Mac Show, que é uma feira muito bacana, muito legal, de inovação industrial. Então a gente junta o setor de metal mecânica, petróleo, gás, tem bastante coisa, muita coisa bacana mesmo, e a gente já faz ela, está indo para a 16ª edição, né? Acontece aqui em Vitória? Acontece em Vitória, e a gente tem a Cachoeiro Stone Fair e a Vitória Stone Fair, que são, né, do setor de mármore e granito, e a gente tem no nosso portfólio uma feira que é a mais nova aí, que é a Wines of America, que é uma feira de vinhos, que acontece em Bento Gonçalves. Então não parou. Não. E depois da pandemia, chegou a ter aqui em Vitória, no caso em Vitória, teve? A Feira de Vitória a gente fez... Fevereiro. A gente fez antes, assim, a gente fez em 2020 ali, em fevereiro, e aí coisa de 15, 20 dias depois parou tudo, né? E aí a gente retomou com a Feira de Vitória em 2023. Como foi o retorno? Todos os nossos eventos eles ficaram pausados 2 edições, né? Por conta da pandemia. E o retorno foi muito legal, assim... todos os eventos pós-pandemia, né? Você me perguntou como é que eles estão, se eles já estão no ritmo, assim... todos eles, eu acho que foi muito importante essa pausa também, porque era muito evento o tempo todo, né? Então, quando a gente parou um pouco, que as pessoas não podiam viajar, não podiam participar de evento, tudo, isso aí eu acho que também fez todo mundo olhar e falar, poxa, aquilo ali tá me fazendo falta, poxa, é importante eu aparecer, é importante eu participar, é importante eu expor a minha marca. E os eventos voltaram com tudo mesmo, assim. A Vitória Stone Fair que a gente fez agora em 2023, que foi a primeira, né, da Vitória Stone Fair, foi realmente um evento muito legal, assim, com uma participação expressiva de expositores que investiram muito, que acreditaram no evento. Uma faixa de quantos expositores? Aqui em Vitória, no caso. A feira de Vitória a gente chega ali e reuniu quase 300 marcas expositoras. 300? A de Cachoeira a gente trabalha com 200, 220, né? E a Mac Show também a gente está nessa linha aí de 300 marcas expositoras. E são todos os eventos que estão assim, ó, com um sold out total, assim. Então, 100% de área comercializada, expectativa
lá em cima. E tem um pouco diferente as duas, né? Cachoeira é o máximo mercado interno e Vitória mais o externo, é isso? A Cachoeira Stone Fair, ela tem tradicionalmente, assim, ela é mais focada em mercado interno e o público principal dela são os marmoristas, né? Então, a gente reúne ali visitantes de todos os estados brasileiros. Isso é uma marca muito forte da Cachoeira Stone Fair. Realmente não passa um ano sem que a gente não registre a participação de todos os estados brasileiros. E a Vitória Stone Fair, ela tem essa pegada mais internacional de exportação, mas ela também tem recebido. A gente fez um trabalho de rebranding com ela, onde a gente também trouxe o mercado interno, um mercado mais de alto luxo, assim, para poder participar também da Vitória Stone Fair, fazer uma aproximação com o público especificador, então arquitetos, designers. Então, são duas feiras, é engraçado, porque são duas feiras de perfil muito diferentes, mas que se complementam ali para o atendimento da expectativa do setor ao longo do ano. Assim. O Ed falou, né, o Ed Moreira, né, o presidente do Cindy Rochas, falou que foi estratégico. Foi isso mesmo? Estratégico? De ter as duas feiras? De ter as duas feiras? Como que o pessoal de Cachoeiro recebeu essa notícia? No começo tinha muita preocupação. Bairrismo, né? No começo tinha muita preocupação de que a gente vindo para Vitória, a Cachoeira Stone Fair ia acabar, né? E é engraçado que de ano em ano a gente escuta isso, né? Não, eu acho que esse ano não vai ter feira aqui em Cachoeiro, não, e tudo. E eu costumo dizer, eu falo assim, não, aquela feira de Cachoeiro, ela não acaba, ela é muito consolidada, ela é muito importante para o setor de rochas, para o município de Cachoeiro de Itapemirim. Então, assim, e a gente tem espaço para isso, sabe? Então, assim, você pensa num mercado tão importante, né, como o setor de rochas. Quando a gente fala do setor de rochas brasileiro, a gente está praticamente falando do Espírito Santo. Acho que o Ed deve ter falado muito sobre isso. Falou. A gente responde por 80% aí de tudo que é exportado. Então você tem espaço para isso. 10% do PIB, né? E quando você fala disso, você tem um espaço muito grande para você poder trabalhar toda a cadeia. E às vezes as pessoas falaram, poxa, mas por que você não faz uma feira só? É porque são públicos diferentes, são objetivos diferentes. Então, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente tem essa oportunidade ali de atender o público de uma forma bem específica, eu acho que todo mundo ganha, sabe? O setor ganha, é mais um evento promovendo. Então, acho que isso para mim está muito, muito claro, assim, né? Que são perfis diferentes e que Cachoeiro de fato a feira mais tradicional do setor. A menina dos olhos, né? É a realidade. Não tem jeito. Na verdade, Ademir, o que eu vejo nisso? Muita gente, principalmente da área política, usa isso como um debate político, entendeu? Não, vamos ficar sem a feira, isso e aquilo. Só mesmo para gerar essa... não, que eu estou em defesa da feira. Flávia, a feira de Cachoeiro de Itapemirim, ela vai ser agora em agosto, não é isso? De 22 a 25 de agosto, a gente já está pertinho. Pertinho, e a expectativa para a feira de Cachoeiro? A gente está com uma expectativa muito alta, assim, né? A última edição que a gente realizou em 2022 foi uma feira muito boa. Hoje a gente está ali realmente com todos os espaços comercializados, então são mais de 200 marcas que vão participar com a gente. E o pessoal está preocupado se a feira vai terminar. Mais de 200 marcas. O interessante o que eu acho mais bacana assim, da Feira de Cachoeiro é que ano após ano ela se renova. Então ela atrai novos expositores. A gente está com um número aí mais ou menos de 35% de empresas que ou estão retornando depois de muito tempo sem participar da feira, ou estão participando pela primeira vez. Que bacana. E isso, para um evento tão tradicional e de tantos anos, isso é muito importante, porque mostra que ano após ano a feira ainda atrai novas soluções. Vai chamando a atenção, né? E isso é importantíssimo, porque é onde você também traz a inovação e você traz coisas novas para dentro do evento, né? Então a gente está bem animado. A gente está com uma expectativa de receber um público, né? Que eu falei, 20 mil visitantes vindo de todos os estados brasileiros, um grupo internacional. Ano passado a gente registrou a presença de 26 países, que é uma coisa muito legal também e muito muito importante, porque a gente sabe também que isso acaba movimentando toda a economia local. Sim, claro. Então as pessoas vêm para o Espírito Santo, talvez não viriam se não tivesse a oportunidade ou o motivo, né, de vir ao Espírito Santo para participar de um evento. Flávia, vamos falar um pouquinho em cima disso aí. Você está falando em movimentar uma cidade, movimentar um estado. Qual é a parceria? O que a milanesa, a feira em si,
ela tem a parceria com o governo estadual, governo municipal. No caso, o governo municipal, Cachoeira Itapemirim. Governo estadual, o governo Casagrande, que está... Como que é a parceria, como que é a conversa com esses governos? Isso é sempre muito importante, lógico, né, que a gente precisa disso. E é muito legal ver como é um setor muito importante para a economia do Estado, que a gente estava falando aí da questão do PIB e tudo. A gente tem muito, assim, a gente sente que eles abraçam a causa, sabe? Então, a gente tem o apoio do governo do Estado, a gente tem o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, porque, de fato, eles reconhecem o setor de rochas ornamentais capixaba assim como importante, né? Importante para a movimentação da economia quando você fala do setor, mas também quando você fala em atividade turística, quando você fala em movimentar a economia de serviços locais. Sim. Porque as pessoas elas precisam de um hotel para ficar, elas precisam de restaurante, elas acabam indo a uma farmácia porque precisa comprar alguma coisa. Então, assim, isso você sente, né, que tanto o poder estadual ali como o municipal, eles se envolvem nisso aí para poder realmente criar condições para que as pessoas possam vir para o estado, né, participar do evento. Mas pensando dessa forma, você não acha que falta um pouco mais? Porque a gente vê uma cidade que trabalha com mármore e granito, né? Movimenta aí 10% do PIB capixaba. E, tipo assim, às vezes uma via aérea, como que é um heliporto, no caso, um hospital com heliporto, algum hotel assim, com heliporto. Né? Você acha que não está um pouquinho atrasado por ter um evento tão importante? Eu acho assim, né? Eu acho que quando a gente fala de infraestrutura, eu acho que isso é um gargalo do Brasil como um todo, né? Sim, claro. Então, é lógico, sem sombra de dúvidas, a gente tem que trabalhar para melhorar mais e mais e mais. Eu acho que o fato da gente criar condições, se a gente pudesse criar mais condições, certamente a gente teria outros eventos de grande porte, sabe? E mais pessoas investidores, então, né? É claro, assim, é lógico. Isso aí eu acho que todos os setores enfrentam, né? Isso aí é uma questão Brasil mesmo que a gente tem que trabalhar para resolver, seja para criar condições para que os setores que movimentam a economia possam trabalhar, ou a ferrovia, e toda essa questão, mas também pensar em infraestrutura para eventos mesmo, assim, o que a gente pode melhorar para a gente poder atrair mais a classe turística. Claro. Então, acho que isso sem sombra de dúvida, a gente tem que trabalhar para melhorar. Assim. Como você estava falando que vocês não estão fazendo só mármore e granito, você falou que vocês estão fazendo vinho, né? Vocês estão fazendo aqui também metal mecânico, aqui na capital, no caso Vitória, e tem a Menina dos Olhos, que é a Cachoeira Itapemirim, Vitória, e em cima dessa expectativa que a gente fala, porque gera muito trabalho, gera muito emprego, e quando você fala em turismo também, nós sabemos usar isso muito, principalmente em Cachoeira Itapemirim. Vitória é diferente. Você tem portos, você tem aeroporto, tudo muito rápido, tudo muito perto. Você imagina se você... Eu não sei o caso da feira aqui, no caso em Vitória, o cara pegar um carro e sair de Vitória a Cachoeira para trabalhar uma feira de mármore. É triste, né? É cansativo. Enquanto você pode pegar um avião, né? E rapidinho você chegar, eu acho que um jatinho não dá 15 minutos. Por aí? Cachoeiro, Vitória, Cachoeiro. Tem alguns trabalhos que estão sendo feitos ali para desenvolver isso, né? Tem a questão do aeroporto de Cachoeiro, que tem um projeto. Começou a trabalhar, né? Deu uma parada, voltou. Mas quando a gente fala assim... Tem reclamação dos empresários. Isso que a gente vamos chegar no X da questão. Eles chegam a falar ou não? Eu acho que a gente tem que ter a consciência seguinte, né? Quando a gente fala de eventos, vou falar especificamente de eventos aí, que é a área que eu atuo mais, né? Você tem uma escolha de fazer o evento em grandes centros, né? Reconhecidos ali como São Paulo e tudo, e você tem a opção também de você fazer eventos nos centros produtores, vamos dizer assim. Caso Cachoeiro. E como é o nosso caso em Bento Gonçalves também com o Wine, que hoje é região. Eu, particularmente, acredito muito que você tem muitos ganhos quando você leva um evento, você tira ele de um grande centro e você leva ele para a região produtora. Por quê? Porque você proporciona que o expositor ou que o cliente, que o visitante venha e conheça também mais do processo produtivo. Sim, sim. Então, assim, é lógico que quando você tem a comodidade de fazer uma feira e você já chega com um avião ali,
Isso é ótimo, isso todo mundo quer. Só que também quando você tem a oportunidade de fazer um evento que o comprador que vem lá de fora, ele pode visitar uma indústria, conhecer o processo produtivo, saber de quem ele está comprando, muito importante. Ele acaba deixando, sabe... Esses detalhes de lado. Lógico, é comodidade. Eu acho que hoje todo mundo busca comodidade em qualquer área. Então, assim, se a gente puder melhorar isso, sem sombra de dúvidas. A gente tem alguns gargalos com a Feira de Cachoeiro? Com certeza temos. Então, a gente tem hoje um pouco de dificuldade com hotel, a gente tem essas dificuldades de logística, e a gente precisa trabalhar para a gente... Agora, com o novo centro de eventos, né, que ainda está em fase... Está em fase. A gente está na primeira fase aí, mas a gente já está com Amém. Mas você imagina, ano passado a gente fez a feira toda com tenda, né, porque estava em obra. A gente agora está com uma primeira etapa construída. É o que eu costumo dizer. Ainda é um processo que a gente precisa daquela estrutura ali. Mas hoje a gente já está com uma área coberta de 10 mil metros quadrados. Ainda precisa finalizar? Precisa. Tem várias etapas ainda desse processo. Mas também quando você começa a crescer a feira de tamanho, ela precisa que a infraestrutura acompanhe. Né? Então, a partir do momento que a gente vai aumentando, a feira de Cachoeira esse ano, ela está quase duas vezes e meia maior do que o ano passado. Então, eu também preciso que o empresariado local, todo mundo ali, entenda que você investir em hotéis, em locais, isso também é uma forma de atrair novos investimentos no município. Inclusive, tem um amigo meu que está construindo um hotel exatamente ali no condomínio que tem ali em cima. Eu sei, já estou de olho nesse hotel desde o ano passado. Quando você fala, já. Mas isso que é bacana, assim. Eu acho que o importante é a gente dar a mão e todo mundo trabalhando junto, claro, com um objetivo comum, assim. Então, a feira quer crescer, eu acho que todo mundo ali também tem interesse que ela cresça para a gente continuar a desenvolver, ajudando ali no que a gente pode desenvolver a região, e a gente vai, aí aos pouquinhos a gente vai. Eu tenho visto, cara, que esse setor é um setor que realmente agora ele está muito unido. E essa união... Eu percebi isso na entrevista com o Ed. Com todos do Mármore que passou por lá. Eles CETEMAG, Cindy Rochas, Centro-Rochas, aí Centro-Rochas, a Rocha Ativa. Rocha Ativa, até lá o Cicobi, todo mundo. Aí você percebe que parece que está todo mundo falando a mesma linguagem. Isso é importante. Porque é muito importante. Aí você pega a cidade... Vamos colocar para cima isso aqui, porque não dá para ficar... Isso, esse alinhamento do setor é bem legal que vocês também percebem, assim, porque a gente que está envolvidos, assim, a gente vê isso, eu estava até conversando esses dias, assim, é lógico que a gente sabe que tem um longo caminho para a gente percorrer pela frente, mas hoje o que eu acho muito interessante é que todos que estão trabalhando no setor estão alinhados. Então, até mesmo a própria feira, até mesmo a questão da Vitória Stone Fair, da Cachoeira Stone Fair hoje, com o Ed no Cindy Rochas, com o Thales no Centro Rochas, e aí você vai trazendo o Eutemar da Rocha Ativa, o pessoal do Cicobi, que abraçou as feiras, né? Assim, a gente está com uma parceria muito, muito legal com o Cicobi também. Então, assim, quando a gente vai vendo isso, tá todo mundo com o objetivo de caminhar para a mesma direção, sabe? E foi isso dado uma cartilha para o pessoal, parece mas quando estão lendo a mesma coisa, isso é importante. Quando você tem pessoas que estão dispostas a unir, isso faz muita diferença. Então, o trabalho do Ed é maravilhoso, o Thales, e aí você vai juntando, você vai vendo que no final todo mundo ganha, né? Porque realmente o setor vai caminhando de uma forma mais organizada e de uma forma que tem os objetivos comuns. Eu costumo dizer assim, não adianta eu como feira trabalhar olhando para uma direção e o setor está caminhando para outra. Vira um cabo de guerra, um puxa para um lado, um puxa para o outro. E eu vou estar lá fazendo um esforço danado, mas que não atende em nada que o setor quer, sabe? Isso aí. Chegou a cogitar, Flávia, essa feira de Vitória para São Paulo? Não, então, porque se a gente parar para analisar, aí a gente vai falar de estrutura. Uhum. A gente não está falando de uma metrópole, a gente está falando de uma megalópolis, né, que é a realidade. Isso chegou a assustar? Chegou a cogitar isso? Na verdade, a gente tem alguns planos aí, né? Eu acho que, assim, até baseado nesse alinhamento do setor, assim, né? Eu acho que o setor hoje, ele tem trabalhado até por conta dos projetos setoriais que têm sido desenvolvidos, e aí tem um muito especial ali, que é uma parceria do Centro Rochas com a Apex Brasil, que é de intensificar ali as exportações de rochas, mas também agregando valor ao produto, né? E eu acho que isso a gente acaba trazendo para o mercado interno também, assim. Então, hoje, o que o setor tem buscado ok, a gente vende
bloco, a gente vende chapa, mas a gente também tem um potencial de agregar valor a esses dois produtos, né? O que a gente pode fazer para a gente agregar mais valor? E aí, quando a gente fala disso, a gente acaba falando de uma aproximação com um especificador muito forte, né? Então, a gente precisa que o arquiteto, que o designer conheça os materiais. Chega a ser impressionante assim como o brasileiro, em sua maior parte, não conhece a riqueza de pedra natural que a gente tem internamente. Então, assim, não se sabem... É uma coisa meio de cultura do Brasil. Você já percebeu? É uma coisa meio cultural. Sim, aí essa questão dos arquitetos é muito, muito importante aproximar esse pessoal. E aí, quando a gente fala disso, a gente acaba chegando a São Paulo porque acaba sendo o centro do consumo do país. Então, assim, eu não digo levar a feira para São Paulo, tá? Mas eu digo fazer alguma ação especial que a gente tem esse objetivo de promover, né, o uso da pedra natural também no Brasil, isso aí sem dúvida está no nosso radar, e eu acredito aí que para 2024 a gente tenha novidades. Mas... Só não vai contar. Não posso. Não posso. Deixa assim, coloca. Então, vamos fazer um compromisso aqui. Quando tiver, eu volto para falar, quando eu puder. Mas é furo para nós, hein? Mas isso é importante, isso é claro. Muito importante. Vamos falar de mercado externo. No caso, qual é o principal comprador do mármore capixaba? Hoje ainda os Estados Unidos, né? Hoje os os Estados Unidos ele ainda representa o maior volume de compra. Depois a gente tem ali, né, a China, Itália, México, que acabam figurando ali como os mais importantes, né? Mas os Estados Unidos ele tem um percentual muito grande, assim, né? Representa um percentual de compra muito grande. Mas também tem se buscado trabalhar uma diversificação desses mercados. E aí, isso é muito legal também de falar, que a Vitória Stone Fair, a gente tem trabalhado para trazer um público de países diferenciados. Então, nessa última edição agora que a gente fez em 2023, em fevereiro, a gente registrou um aumento considerável do público da América Latina e leste europeu. Então, isso... A Europa, engraçado, né? É difícil o leste europeu. Mas isso é muito importante porque, assim, né, todo mundo sabe o risco de se depender de um único mercado, né? Com certeza. Sim, claro, pode. Né? Então, eu acho que isso também é um trabalho que a gente precisa fazer, sabe? E eu acho que a gente, como feira, a gente tem um papel importantíssimo nisso, assim. Os clientes, é lógico, os Estados Unidos, quando você fala, ele representa um faturamento de grande parte das Você pode falar o percentual? Eu vou te falar que ele deve estar, assim, ele já foi de 80%, tá? Hoje ele já deve estar ali nos 60%. Eu vi essa conversa de 60% a 80%. Ele já representou 80%. 80%. Hoje ele está ali, eu acho que nos 60%, 65%. É muita coisa. Porque aí quando a gente vem falando ali de China e tal, aí depois a gente tem uma cauda longa que é impressionante, assim. Então... e a gente tem várias empresas que já atendem outros mercados e que são destaques ali. Então, a gente tem um caso de um shopping na Polônia que foi todo feito com material, que é o Matrix. A gente tem as obras em Dubai, que tem material brasileiro, o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto. Isso que eu iria perguntar. Esse lado da árabe, essas coisas assim, estão começando a ver isso do Brasil? Sim. Tem sido, nesse projeto setorial, a Apex Brasil e Centro Rochas, são desenvolvidos uma série de estudos de mercado. Então, o setor definiu alguns países-alvo como mercado prioritário para exatamente se trabalhar essa diversificação de mercado. Então, tem um estudo de mercado árabe para entender por que o Brasil ainda não consegue entrar tanto naquele mercado, porque muito provavelmente se compra, né, da Itália, a Itália compra nosso, processa e vende. A Itália é a maior concorrente da gente? Eu não vou dizer concorrente, não. Assim, na verdade, hoje, eu acho que tem muitos materiais brasileiros que entram nos Emirados através da Itália, né? Então, assim, quando a gente vende ali, o material é trabalhado e acaba entrando. Então, assim, a gente precisa entender mais como é que parceria, funciona. Mas para a gente o importante é chegar direto lá, né? Então, assim, são estudos de mercado, porque... Você visita as feiras da Itália? Visito. Então, o Grupo Verona Fieri é o grupo responsável pela realização da Marmomak, que é a maior feira do mundo hoje de rochas, é a mais importante. Então, o Grupo Verona Fieri, que faz parte da Milanese... Né?
A gente tem hoje de feiras... Da Itália, Na Itália tem uma. De pedras, só uma? Tem uma. A gente teve durante muito tempo uma feira em Carrara. Isso. A de Carrara... Hoje ela não representa mais, né? Tanto... No caso, hoje... Mas ela acontece. Olha, eu vou te falar que você me pegou agora, acontece, tá? quase não acontecendo. Isso que eu falo. Olha, a realidade... Eu estive lá 4 anos, assim, eu fui numa edição lá, mas eu acho que pós-pandemia, eu não sei se ela aconteceu. A realidade antes da pandemia, que você viu, você como do meio de feira, o que você viu? Devagar, tava, entendeu? Ou não? De que a feira lá em Carrara... Não, ela estava menor, estava... Todo mundo do mármore e granito que conhece, todo mundo está falando isso. Porque ela já foi muito importante. Ela já foi. Quando falava de Carrara, tem até o mármore de Carrara. Então, todo mundo fala, o mármore de Carrara é da Itália, tal, não sei o quê. Hoje praticamente não tem nem a feira. Mas o mármore... A gente costuma dizer também que o italiano trabalha muito bem marca, né? Então, assim, quando você fala... E é muito engraçado isso, né? Porque os mármores de Cachoeiro são sensacionais. Assim. Sim, claro. E aí eu acho também que é outro dever de casa pra gente, né? Ver formas de se trabalhar com uma porque marca o mármore é tipo... Sempre surge uma pedra nova, uma novidade, tipo um lançamento no mercado. E existem algumas cores, assim, que como tudo, não sai de moda, né? Então, quando a gente fala do mármore branco ali, então, assim, tá muito em alta e tudo, mas eu acho que falta a gente se apropriar disso, assim, é um trabalho que o Ed, o Thales, assim, tem feito muito ali de conscientizar dessa importância de que a gente tem de trabalhar a marca mesmo, assim, marca, quando eu digo, nem marca propriamente dito, não, é o setor mesmo, assim, o setor brasileiro de rochas hoje, ele é o 4º maior produtor e o 5º maior exportador. 4º maior produtor e o 5º maior exportador. Só que quando a gente fala em diversidade de pedra natural, ninguém tem o que o Brasil tem. Então, assim, a gente tem que trabalhar nisso, sabe? Então, a gente tem que falar, a gente tem que... Porque, realmente, quando você vai para fora, o material brasileiro é muito valorizado. É muito. Quando você vê um anúncio de uma casa vendendo lá nos Estados Unidos, um apartamento, quando ele fala pedra brasileira, pedra natural brasileira. E é isso que a gente fala, a gente tem que ampliar isso, sabe? A gente tem que... E é engraçado, eu estava conversando isso também, assim, como a gente viu uma diferença na Cachoeiro Stone Fair, que é mercado interno, que antes a gente via muito material sintético junto com os naturais, porque o mix de produto que o próprio mercado interno consumia. Então, tinha pedra natural, mas eles às vezes, mas estão me demandando um sintético e tal. E aí, pós-pandemia, eu acho que todo mundo olhou para casa, né? A construção civil cresceu pra caramba, todas essas coisas assim. E as pessoas começaram a valorizar o natural. O natural, que é a biofilia, de você estar perto ali, em contato com a natureza, de você trazer para dentro de casa aquilo que te traz energia. O americano tem muito isso. O americano tem muito isso. Aí, o sintético, eles... Tem aversão. E aí, quando a gente veio para a Feira de Cachoeiro 22, a gente já viu os estandes completamente diferentes, com foco na pedra natural quase que 100%. E aí é legal, porque você vê uma mudança no consumo interno. Antes, os materiais que eram mais valorizados fora, hoje você já vê o público aqui dentro querendo. Existe algum ponto que dificulta essa ampliação ou é somente vender o produto mesmo, divulgar o produto mesmo? Eu acho que é informação mesmo, assim, né? De você poder falar dos benefícios da pedra natural. Tem muita gente ainda que acha que a pedra natural degrada o meio ambiente, que é isso, que é aquilo. E quando você fala de... Quando você tem... Se você olhar os estudos que se tem... já vem mudando, né? Um sintético, por exemplo, ele gasta muito mais energia no processamento dele do que uma pedra natural, porque ele tem que ser... Você imagina que ele tem que pegar a pedra natural, enfim, é todo um processamento ali que a pedra natural não tem. E quando você fala de durabilidade, você coloca uma pedra natural, se você colocar ela da maneira certa, no ambiente correto, você não precisa trocar. Isso aí. O sintético não, ele não aguenta. Então, assim, tem série, eu acho que é muito mais um trabalho de conscientização mesmo, de divulgação, de informação, que o setor vem fazendo, tá? E vem fazendo, assim, bem, tem começado a entender essa importância aí de falar disso cada vez mais. Você falou do mercado latino também, que está chegando muito, né? Quais os países, mais ou menos, aí que você...
a gente recebe muito, assim, a gente recebeu visita ali, tipo, da Colômbia, Argentina, aí tem o próprio México, que realmente está comprando bem também, o Uruguai, esse pessoal tem vindo participar das feiras, sabe? Isso é também. bacana. É legal. Vamos falar um pouquinho de pedra, né? Nós falamos de pedra, de cachoeira, a gente sabe. Outros estados que tem aquela pedra que, assim, dá um charme, o pessoal gosta. Outros estados que você... Minas, Bahia hoje tem o Espírito Santo, né, que tem essa quando a gente fala de processamento e tudo, mas a gente tem outras regiões ali no Brasil que ficam no ranking ali da exportação, né? A gente tem a Bahia, a gente tem Minas, tem o Ceará, né, assim, que são hoje os principais exportadores quando a gente fala. Mas também quando a gente fala em quase todas as indústrias do Espírito Santo tem pedreira, né? No Nordeste, que é exatamente ali tem os materiais exóticos, né? Lá mais extração. Sempre tem capixaba. Sempre tem capixaba. E aí eles né, tem muito isso no setor, né? Alguns têm pedreira em Minas, alguns têm pedreira, enfim, na área do Nordeste. Tem esse trabalho que eles vão lá, tiram um bloco, trazem para o Espírito Santo, processam e daqui exportam. Assim. Então também tem... O Brasil realmente tem uma diversidade, uma geodiversidade que... O Brasil é incrível, né? Lindo pela própria natureza. Vamos falar um pouquinho no caso da Feira de Mármore de Cachoeira, que vai acontecer? 22 a 25 de agosto. 22 a 25 de agosto. Tem novidades? Tem novidade. Eu falo, toda feira a gente trabalha para trazer novidades, né? A gente tem essa questão do pavilhão novo, né? Então é uma planta completamente nova. É uma planta que foi pensada numa experiência do visitante, então a gente tem uma feira segmentada que, né, a gente coloca... Desculpa, você falou do pavilhão, você está falando com muita, assim, propriedade do pavilhão, com gosto. Vocês participaram disso? Esse pavilhão foi direcionado para a feira? Não, ele não foi direcionado. Mas teve uns toques no caso de Flávia e tal? Não tem. Eu acredito que ele é lógico que o fato de ter a Cachoeira de Sonifer lá faz com que, né, despertou o interesse do projeto. A última foi quantos expositores que você falou? 180, 170. Espera-se quando agora? 200. Mas com uma área... assim, a gente está com uma área física maior. Em 2022, que foi a última feira, a gente precisou reduzir os espaços. Então, o expositor meu, que esse ano está com 400 metros quadrados, ano passado só tinha 100 porque não cabia, né? Então, a gente tem um aumento da área expositiva. Mas quando você fala do pavilhão, é porque eu acho que realmente assim, é uma conquista, sabe? Lógico que as pessoas precisam entender que é um passinho de cada vez. Ele ainda não está pronto como a gente gostaria que ele estivesse. Mas a gente já sai de uma feira do ano passado que a gente não tinha nada e a gente tem uma área de 10 mil metros quadrados coberta. Fizeram com tendas, né? Já. Então, assim, é um projeto que tem várias fases. Então, assim, isso aí teve um empenho muito grande aí do deputado Evaí, que foi quem conseguiu a verba para fazer Que bacana. Então tem a ver com o setor. O homem está muito conectado. E aí a prefeitura também, né? Hoje a gestão do espaço lá é da prefeitura de Cachoeiro, que também tem uma participação muito importante nisso. E a gente vai tentando contribuir ali na onde a gente pode. Então tem essa parte que para a gente já vai ser um diferencial. A gente tem essas empresas que estão vindo pela primeira vez, aí 30%, 35%, né? Ou pela primeira vez, ou retornando depois de muito tempo. Muita coisa, 35%, se você parar para analisar direitinho. É muito. E aí a gente tem empresas, né, que elas acabam se preparando o ano todo para apresentar novidades durante a feira. Eles não gostam muito de falar para a gente o que eles estão trazendo, não, tá? Eu falo que a gente tem muita dificuldade. Porque eles gostam de... não vou falar porque o meu concorrente, porque eu não vou falar. Então, eles esperam a feira para poder apresentar, né? E, então, assim, isso aí... Mas já é certeza que quem for lá vai ver muita novidade, seja em maquinário, equipamento, insumo, tecnologia, pedra, novos tipos de material. Então, isso, sem dúvida, para quem for, vai ver. E a gente tem uma programação de conteúdo muito forte, né? Então... E em termos de movimento financeiro nessa feira de Cachoeiro. Você tem uma noção? Esse é um número que todo mundo, quando a gente fala de feira, todo mundo quer saber. Mas é um número muito difícil para a gente chegar como feira. Por quê? A partir do momento que a gente lança a feira,
e que o expositor confirma a participação ali, ele já começa a pensar no que ele vai fazer na feira e já também fazer um encontro ali com, né, quando a gente começa a promover que ele vai estar na feira, automaticamente os visitantes já entram em contato com alguns dele para dizer, você vai estar na feira? Então tá, tô indo lá para ver a máquina. Então, assim, muitos já começam uma negociação antes da feira. Tem muita coisa que acontece durante os 4 dias da feira, seja começando, seja se concretizando. E o forte é depois. E muita coisa acontece depois. Na verdade, é um network, né? Não, e você tem realmente, assim, a gente tem casos de gente que chega na feira e compra lá na feira, e tem gente que começou antes e só concretiza na feira, e tem gente que chega ali e fala, peraí, vou me programar aí para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, então você acaba fidelizando o cliente ali. Então, você gerar uma expectativa de negócios na feira, considerando só os 4 dias, é um número que não é o correto, sabe? O correto, né? Isso é bacana. E vai acontecer 22 de agosto a... 22 a 25 de agosto. 25 de agosto, no novo parque, né? No novo parque de exposição. E a gente fala assim, a Cachoeira Stone Fair, ela realmente, assim, ela é o maior encontro de marmoristas do Brasil, né? Que a gente faz ali. E a gente tem uma programação de conteúdo que é pensada para esse pessoal, assim, e é muito legal também, sabe? Porque foi outra coisa que a gente estava falando da pandemia, e a gente identificou que além do networking, além de toda a relação, assim, toda a participação comercial mesmo, assim, toda essa aproximação com o cliente e essa realização de vendas ali, a gente também entendeu que a parte de conteúdo é muito importante, assim, que é onde casa as informações que a gente quer, o alinhamento estratégico do setor, você trazer isso para discutir dentro da feira, isso é muito legal, sabe? Então, que tipo de informação que a gente precisa que as pessoas saibam cada vez mais? E aí a gente tem uma programação de conteúdo que é muito legal, assim. E aí a gente costuma trazer pessoas de fora do setor para poder falar também. De fora do setor de mármore grandeiro. Mas que tem sucesso na sua... Esse ano a gente vai contar com o Leandro, da borracharia do Leandro. Ele vai estar lá e as pessoas falam, nossa, mas borracheiro. Por quê? O que tem a ver? Então, assim, a borracharia do Leandro é capixaba, eu acho que assim, aí tem tudo a ver, né? Porque a gente puxa pro nosso lado mesmo. Barrismo. E assim, ele já ganhou como a melhor borracharia do Brasil, assim, participou daquele programa do Shark, né, que é de investimentos, e é reconhecido como isso. E aí, quando a gente traz para o nosso setor, a gente identificou que tem muita ligação, porque a marmoraria, ela é muito, tem hora que ela é muito mal vista, como no sentido, poxa, precisa melhorar a aparência de uma marmoraria, porque trabalha com muito descarte. E isso é fundamental. Sim. Só que as pessoas falam, poxa, mas eu não consigo fazer isso porque eu trabalho com tanto descarte, com tanta coisa e tal. E aí, quando a gente viu esse case da borracharia do Leandro, quando você pensa, até hoje, espetacular, assim, tá? Quando você tira assim, a borracharia do Leandro, ou quando você pensa em outra borracharia, né, você fala, não, poxa, é um ambiente que trabalha com graxa o tempo todo, não tem como manter limpo. E ele vem e desmistifica tudo isso, assim. E aí a nossa ideia de trazer isso para dentro da feira é você poder trazer uma pessoa totalmente de fora do setor, mas que conseguiu transformar o espaço dele em uma coisa completamente atrativa e que chama atenção para falar, opa, peraí, dá para você fazer, sabe? Tem como fazer, realmente. É incrível, cara. O cara tirou lá aquelas fotos de mulher e não sei o quê. Ele fez um negócio assim... Uma mulher se sente à vontade, por exemplo, de entrar naquele ambiente e ficar ali. Alto padrão, né? Alto padrão. Você se sente confortável de estar ali, você quer estar ali, né? Então, assim, a gente faz esse trabalho porque eu acho que isso também é uma forma de tentar contribuir, sabe? De trazer um olhar de fora. Porque às vezes a gente fica muito dentro aí e acaba, né, não olhando um pouquinho o que a gente pode fazer. Tira esse negócio de borracharia, aquela coisa de machão, não sei o que e tal, porque a mídia às vezes jogava de goela abaixo. Porque a gente tem que entender também porque você compra o que aquilo a mídia está jogando. Claro. Por isso que eu acho muito importante também, nesse setor, trazer a população, mostrar a população. E isso eu estava até conversando com o Ed lá. Falei, Ed, como divulgar isso tudo que vocês fazem? Porque ele falou tanta coisa, falei, a gente vai ficar aqui 2, 3 horas. E fica mesmo, não tá? Porque tem muita coisa, ele foi falando tanta coisa porque a gente não conhece. Aí falta o quê? Falta alguém divulgar isso que vocês fazem. Porque até então, o pessoal falou assim, você vai entrevistar a Flávia. Eu falei, tá, vamos falar de mármore. Hoje você falou de mármore, você falou de vinho, você falou de metal mecânica.
2024 tem novidades. Então, vê que a pessoa está ali trabalhando. Só que isso tem que divulgar, Flávia. É a realidade. E, infelizmente, a gente vê que, eu não sei, está faltando alguma coisa, um marketing diferenciado. Alguém dessa galera de marketing tem que começar a olhar esse setor. Porque você falou que é o quarto maior produtor, quinto maior exportador. Nós estamos trabalhando com o quarto maior produtor e o quinto maior exportador. Mas esse processo ela já está fazendo, né? Que é o processo de conscientização. Não, mas eu acho que assim, quanto mais a gente tiver gente falando sobre a importância da pedra natural, porque então, ela falou, Kozak, que 30% a 35% de novos estão chegando, ou que já participaram e agora estão voltando. 35% é muito. Você tira de... Você falou que era quantos mil na última? Não, estou falando de expositores, 200 expositores agora, né? Agora. Aumentou 35%. Não é isso? É muita coisa. Não, mas tem uma questão igual as redes sociais, né? Hoje ela chegou para ajudar muito, porque o cara colocava uma propaganda numa rede de televisão, ele colocava muito local, né? E para ele colocar nacional, valor absurdo que ficava. Isso aí. Hoje a gente tem mais facilidade. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor mesmo, para promover cada vez mais. Então, assim... Nós estamos falando agora num podcast. Isso aí. Nós chegamos a mais de 19 mil pessoas em algum podcast que nós fizemos, né? Mais de 19 mil pessoas. Então, só para você ter uma noção. Aí às vezes você vai investir isso numa rede nacional. Você não fica inviável, né? Fica inviável para você fazer, né? Então, eu acho que é muito importante mesmo, assim, cada oportunidade que a gente tem de falar, lógico, né, do nosso trabalho, mas também da importância dos setores que a gente atua, que eu costumo dizer muito assim que a Milanês a gente não gosta de dizer que nós somos organizadores de feira, sabe? A gente se envolve mesmo, a gente gosta de se envolver com os setores que a gente atua. Então, na Feira do Vinho, por exemplo, a gente está em parceria lá com as vinícolas para receber o visitante, para conhecer as vinícolas. Então, a gente tem um projeto comprador. A Mac Show também, essa metal mecânica, a gente faz visitas técnicas às indústrias, então vale. Então, você não para. Então, assim, é o tempo todo. Então, assim, porque também para você fazer seu trabalho bem feito, eu não digo que eu conheço a realidade do setor de mármore, porque eu não trabalho dia a dia ali, né? Então, assim, eu não sei, né? Mas o máximo que eu posso ler, saber e estar envolvido nisso porque eu acho que só assim que você consegue contribuir. Se você não entra mesmo, assim, naquele setor ali para você conhecer o que está acontecendo, você não vai conseguir contribuir. Entendeu? Então, assim, é importante que você veja o que está acontecendo. Assim, você gosta de ver tudo aquilo que você faz, por exemplo. Que eu posso, sim. É interessante, porque você praticamente abdicou de uma carreira. Eu gosto. Você fez a faculdade, você fez... Estava trabalhando 4 anos, é isso que você trabalhou? Na área, você viu, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero estar ali, ó. Não, e definitivamente não era. Não era. Porque às vezes não é porque você faz uma faculdade numa área e vou trabalhar necessariamente nessa área. E às vezes você vê, não é isso. Não é isso que eu queria, não sou feliz aqui, porque é importante. Você é feliz eu sou hoje? Muito, muito, muito mesmo, assim. É o que a gente estava falando no começo, assim, né? Quando a gente tem que ter muita sabedoria, né? Quando pai e mãe te dão essa oportunidade de você seguir os passos, eu acho que a gente também tem que ter muita sabedoria para dizer se é aquilo que você quer ou se é aquilo que você não quer. A princípio. Porque senão o preço vai chegar para você lá na frente. Sim. Você pensava nisso no começo? Então, assim... Quando ia andar de patins? Então, assim, eu sinceramente não, assim, mas eu acho que foi um caminho tão natural. Realmente, quando eu escolhi a faculdade de Direito, eu achei que eu ia seguir por outro caminho. Eu falava que eu queria ser promotora, essas coisas todas, assim. Eu realmente acreditei que eu fosse ser. E fala muito bem. Fiz comunicação social também, mas eu não concluí, assim. Cheguei... Na verdade, o meu primeiro vestibular que eu fiz foi comunicação social. Fiz da UFES. E aí, na metade do curso ali, eu já falei, opa, acho que não é isso que eu quero, não. E aí, comecei a fazer os dois juntos, né? O direito e o jornalismo. Mas aí, quando chegou lá no 7º período, já no finalzinho, eu precisei escolher um, porque eu não estava conseguindo conciliar os dois mais, e aí eu optei pelo direito, e aí concluí. Mas eu realmente, assim, eu não
não é que eu dizia que eu não ia fazer, mas também não é que eu já tinha certeza daquilo que eu ia fazer. Eu acho que a minha saída da Milanês para eu trabalhar no Sebrae, eu acho que ali foi o divisor mesmo ali. Eu acho que você também ter a oportunidade de você sair da empresa, você ganha muito em responsabilidade, de saber, você aprende muito, né? Você sai do colinho do papai e da mamãe ali. Isso que eu ia perguntar. Papai e mamãe forçou a barra alguma vez? Não, então, assim, ali foi muito... assim, Flávia, isso aqui é para você, Flávia. Nós fizemos isso nunca. Que bacana. Nem Te comigo, deu livre-arbítrio. nem comigo, nem com meus irmãos. A gente teve a oportunidade... Eles estão junto com você? Estão juntos comigo hoje. Estão juntos. E, assim, é o que eu falo, é um processo realmente muito natural, assim. Eu toco mais os eventos de mármore e granito, né? O Marcos, ele toca mais o de metal mecânica e a do vinho, e o André cuida mais da parte administrativa financeira e de tecnologia da empresa. E foi um caminho muito natural, assim. Nenhum dos três... E aí eu acho que é nisso que talvez dá mais verdade naquilo que a gente faz, sabe? Porque todo mundo teve a oportunidade de sair e todo mundo escolheu ficar. Chegou até sair agora... Aí eu acho que isso que... Quem ficou mais tempo fora, Flávia? Quem ficou mais tempo fora? Você? Eu. 4 anos. 4 anos, aham. E o que o Sebrae sou bom para você? Não, eu acho que o senso de responsabilidade, eu acho, assim. Porque as pessoas costumam falar assim... mas você faz isso porque você é filha do dono, porque isso, porque aquilo. E foi muito engraçado porque enquanto eu estava no Sebrae, eu tinha as mesmas características de trabalho que eu tenho hoje, assim. Então, era como se ali fosse meu também, sabe? O Sebrae, assim. Então, mas é legal você ver isso, porque isso não é uma coisa que você faz porque é seu, é uma coisa de compromisso mesmo, de responsabilidade. Independente de onde você estiver, você vai fazer aquilo porque você acredita. E eu realmente... Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar que a gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho, né? Se a gente for parar para pensar nisso. E eu acho que a gente tem sim, é claro que eu falo de oportunidades, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar mesmo fazer aquilo que a gente gosta. Porque você vai viver daquilo ali, você vai ter que viver daquilo ali. Se a gente já gostando do que faz, a gente já passa uns perrengues e já estressa, imagina você fazendo alguma coisa que você não quer fazer. A conta vai chegar em algum momento. Com certeza. A partir de você realmente ir para outra situação, porque eu conheço alguns amigos e alguns empresários que eles têm colocado os filhos deles em outras empresas, em outro tipo de setor, entendeu? Para aprender uma realidade diferente. Isso é legal. E trazer para... Eu acho que foi o ganho do Sebrae, né, que eu tô te falando. De você viver uma realidade onde você não vai ser tratada porque você é filha ou porque você é aquilo. Você vai ser tratada ali pelo que você tá fazendo e você tem que entregar e tudo. Então, assim, a primeira vez que eu saí da Milanês, eu saí porque eu tinha um pouco de dificuldade, que eu às vezes via a mamãe fazendo algumas coisas... de parceria mesmo, eu falava, nossa mãe, mas poxa, por quê? Por que você está fazendo isso? Porque lá na frente você tem tanta dificuldade, fulano não te ajuda, e eu não conseguia entender isso, né? Eu era muito objetiva, assim, e aí quando eu saí, quando eu voltei com mais maturidade, ficou muito claro para mim. Você entendeu o que sua mãe fazia? Total. Porque a Flávia é muito de Cecília, pouco do Wilson ou vice-versa? Porque a sua mãe... A sua mãe... Eu trabalhei a minha vida inteira com rádio, né? E olhava aquela mulher é uma guerreira, aquela mulher é uma leoa. Olhava para ela ativa, parece que ela é hiperativa. E né? Na verdade a gente via mais a imagem dela, né? A imagem dela. Quando falava, era a imagem dela. E o Wilson, né? Mas eu vou te falar que é um complemento muito bom dos dois ali, sabe? Porque ele dava suporte para ela também poder ficar tranquila, assim. Ele entende muito quando a gente fala de infraestrutura, de ela pavilhão. É brava. Não, assim, já foi muito brava, tá? Já foi. Os dois, assim. Ela passava assim, rapaz, aquela mulher é uma guerreira. Ela sempre foi muito guerreira. Para começar, em 89, uma feira do mármore e granito. Cara, você vai pegar em 1989. Se você parar para analisar direitinho, a Constituição Brasileira de 88, cara. Não, Logo depois de um período de militarismo, saindo Figueiredo. Então você vê que é uma mulher guerreira. E hoje, até hoje, mais de 30 anos. E as pessoas, às vezes, eu acho que assim, hoje eu entendo muita coisa assim, em termos de responsabilidade, né? Eu acho que quando você bota a sua cara na reta,
E quando você está ali o tempo todo, você carrega uma responsabilidade muito forte atrás. E aí tem hora que você precisa ser um pouquinho mais brava mesmo, assim, para fazer dar conta. Mas eu agradeço muito, assim, todo o exemplo que a gente teve lá em casa, assim, de papai e de mamãe, assim, eles sempre gostaram muito do que eles fazem, sabe? Tanto que aonde a gente vai, e eu falo da Cecília, falo do Wilson, assim, é um carinho e um reconhecimento, sabe? Pelo trabalho que foi feito, que eu acho que isso que a gente vai... Aí a gente quer ser igual, sabe? Aí a gente vai fazendo. Que bacana. Acho que é legal. Flávia Milanese. Feira do Mármore e Granito, CEO da Feira Internacional do Mármore e Granito em Cachoeira de Itapemirim, falando com a gente aqui no Plano 7. Flávia, convida aí o pessoal para a Feira do Mármore e Granito. Olha para a lente da verdade, fazer, né? Não, vamos sim. Ó, a gente está com a Cachoeira Stone Fair, né? Hoje é a feira mais tradicional do setor de rochas. Vai acontecer de 22 a 25 de agosto em Cachoeiro de Itapemirim. A feira vai estar linda, tem muitas novidades. Então, vocês que estão assistindo a gente aí tiverem a oportunidade de ir. No site da Cachoeira Stone Fair, a gente tem todas as informações ali. Esse ano o credenciamento é 100% online. Então, todo mundo que quiser ir para a feira precisa fazer um credenciamento antecipado. A gente não vai ter credenciamento no local. Então, se programem, se organizem para vocês poderem estar com a gente lá na feira, porque realmente vai ser um evento muito especial e a gente está trabalhando para poder entregar aí esse evento que já é tão importante aí para o Espírito Santo e para o município de Cachoeiro de Itapemirim. Eu espero todos vocês lá. Prazer enorme ter você aqui no Plano 7, Cousa. Muito obrigado, viu? Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua mãe. Manda um abraço para ela. Mano, e obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Assim, é sempre realmente um prazer a gente poder falar aí do trabalho que a gente desenvolve, das feiras que a gente trabalha. E se a gente puder contribuir um pouquinho, a gente está sempre à disposição. Se precisar da gente, a gente está aí, pronto para atender. Obrigada.